Senhor presidente, colega da mesa, colegas vereadores, público presente, público externo que nos escuta. Eu quero iniciar minhas palavras hoje parabenizando a todos os soldados de Sertânia, de Pernambuco e do Brasil, em função de hoje se comemorar o Dia do Soldado. Todos sabemos da luta árdua que esses profissionais desencadeiam todos os dias, cumprem com suas obrigações. Infelizmente, nós temos uma justiça onde tem muita brecha e, na maioria das vezes, o trabalho desencadeado por esses profissionais não leva a nada, porque em pouco tempo a justiça libera diversas situações que nos deixa estarrecidos. Mas, de qualquer maneira, é uma categoria profissional fundamental para a nação, e eu acredito até que polícia, professor, saúde e justiça deveriam ser carreiras de Estado. Mas, infelizmente, nós ainda não chegamos nesse estágio e só nos resta a lamentar. Eu quero parabenizar a equipe da Secretaria de Saúde, que começaram a distribuição no combate à dengue de um peixinho aí pequenininho. Eu não sei dizer se a pronúncia é GUP ou é GAP, que se escreve G-U-P-P-Y. E eu faço referendo esse parabéns em função dos resultados que eu tenho obtido na minha própria casa, da colocação desses peixinhos nos reservatórios, que realmente reduziu de forma extraordinária as larvas do mosquito da dengue, inclusive diminuiu até o quantitativo de muriçoca. Então, realmente é uma ação que merece os parabéns e o reconhecimento público em função da importância que isso traz para a nossa população. Quero parabenizar também a Secretaria de Saúde em função do evento que houve na última sexta-feira e no último sábado passado, quando uma equipe, através de uma unidade móvel do Amigos do Peito, esteve presente em Sertânia e realizaram aí exames, sobretudo exames de mamografia em 160 pacientes. O Amigos do Peito é uma entidade privada que, através de convênio com o Ministério da Saúde, estabeleceu uma parceria com o município de Sertânia e se fez uma ação fundamental naquilo que concerne a prevenção do câncer de mama, onde todos sabemos a problemática que é e a quantidade de pessoas acometidas que têm desta patologia, inclusive aqui em nossa cidade, com vários casos de pessoas ainda jovens sendo submetidas aos tratamentos mais dolorosos possíveis, porque nunca tiveram acesso e oportunidade de realizar um exame fácil e prático no que se refere à prevenção dessa tão grave doença que é o câncer de mama. E aproveitar a oportunidade para dizer que o município de Sertânia começou a receber os recursos de diversas unidades que estavam aí paralisadas. Em função do contingenciamento promovido pelo governo federal, esses trabalhos ficaram durante certo tempo paralisados e agora reiniciaram. E posso aqui citar o reinício da reforma da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Albuquerque, o início da reforma do Centro de Saúde da Mulher, onde será ampliado, terá mais salas de consultórios, sala para psicólogo e uma sala para os agentes de saúde, que foi uma reivindicação tão antiga desses profissionais. Então, a partir de agora, as ações começam a acontecer para que essas obras que ficaram paralisadas durante tanto tempo realmente aconteçam. E aproveito a oportunidade, e é por isso, meus caros colegas, que eu ainda acredito que é possível se fazer ações
quando a política é praticada de forma séria, porque apesar de tudo ainda existe gente séria. Apesar de toda a imprensa nos dizer que vivemos num mar de lama e que querem colocar todo mundo num patamar, a coisa não é bem assim. E digo isso porque com muito orgulho aqui apoiei um deputado federal por nome de Pedro Eugênio, que infelizmente não foi reeleito e que infelizmente faleceu esse ano, mas que apresentou emendas para o município de Sertânia, e que mesmo não sendo reeleito, e que mesmo tendo falecido, a sua equipe de trabalho continuou e as coisas aconteceram. Sertânia teve recentemente liberado uma emenda do deputado Pedro Eugênio, do ano de 2014, no valor de R$700 mil, dinheiro já se encontra em conta. O município está trabalhando na realização da licitação e será construída uma unidade básica de saúde, dentro dos padrões do Ministério da Saúde, no bairro da Cerâmica, e o outro percentual dos recursos será para equipar os postos de saúde. Então é por isso de ações como essa que a gente acredita que só através da política séria, e existem ainda nesse país políticos sérios, seremos capazes de resolver os problemas que a população enfrenta. Associado a isso, tem uma outra emenda dele também, de R$500 mil para a educação, para a aquisição de 2 unidades de transporte, um ônibus de porte maior e um ônibus de porte menor. E uma outra emenda de R$500 mil para a construção de uma outra unidade básica de saúde. Provavelmente o prefeito vai definir, mas provavelmente no bairro Nova Sertânia. Então são ações como essa que nos orgulham, que apesar de termos apoiado um deputado que não tinha recursos financeiros, por isso não se elegeu, porque só quem se elege nesse país são os grandes tubarões, os detentores de grande capital, para poder se elegerem. Não se elegeu, mas está aqui como o deputado que tem mais recursos apresentados para a Sertânia. Só aqui vai R$1.700.000. Que Deus o tenha num bom lugar, que será reconhecido. Quero também, senhores, parabenizar a Secretaria de Educação. Estive vendo reforma de escolas e nos orgulha ver a reforma realizada em algumas escolas de zona rural e, sobretudo, a reforma realizada na escola Etelvino Lins. Então, você vai lá ver hoje uma escola que está climatizada, ver uma escola com banheiros de qualidade, com salas de qualidade, enfim, uma escola que realmente dá gosto, dá prazer para quem ensina e para quem estuda. Acho que são ações como essa que realmente Sertânia estava precisando. E tratar aqui de uma coisa importante que foi abordado aqui com muita veemência, que foi a questão, professor Ivan, da faculdade de Sertânia, aliás, não de Sertânia, mas da faculdade que estava ministrando cursos superiores aqui em Sertânia, mas que, no entanto, não eram reconhecidos pelo MEC. Então, o município, através da Secretaria de Educação, esteve presente em uma audiência com o senhor promotor, onde foi realizado um termo de ajuste de conduta, através da promotoria. E, neste momento, a promotoria isentou o município de Sertânia, a Prefeitura Municipal de Sertânia e a Secretaria Municipal de Educação de qualquer culpa diante deste episódio. E referiu, inclusive, que foi o primeiro município que tomou a iniciativa na tentativa de resolver o problema dos universitários que cursam hoje algum curso aqui em Sertânia. Então, uma outra entidade reconhecida pelo MEC vai assumir as funções da referida faculdade para que não tenha nenhum tipo de prejuízo para os estudantes que fazem o curso superior, para que eles tenham o seu diploma devidamente certificado e reconhecido pelo MEC, para que não tenham nenhum prejuízo. Então, isso é uma ação importante, é uma ação política importante que o município de Sertânia, através dos seus gestores, tomou para que não tenha nenhum tipo de prejuízo aos estudantes. E aí, senhores, a gente, às vezes,
vê algumas notícias que saem, sobretudo a gente deve ter muito cuidado com aquilo que é colocado em internet. A gente deve ter muita racionalidade e muita serenidade na hora de estar compartilhando ou fazendo com que chegue a amigos nossos e até mesmo ao público algumas informações que são colocadas através desse mundo que é um mundo livre e que não tem controle de nada. Mas uma coisa me assustou e eu me certifiquei, e que realmente é verdade, e que devem terem tomado conhecimento, que foi uma iniciativa do excelentíssimo senhor deputado federal Gonzaga Patriota, no sentido de mudar o nome do Aeroporto Internacional de Recife. Então querem colocar, por iniciativa do excelentíssimo senhor deputado Gonzaga Patriota, querem colocar agora o nome do Aeroporto Internacional de Recife para Aeroporto também Eduardo Campos. O falecido ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, eu acho que merece todas as homenagens possíveis. Era um grande líder, um grande político, um homem de uma capacidade de diálogo muito grande e que infelizmente partiu precocemente. Mas aí, como se encontrou uma resistência muito grande, querem colocar o nome, vejam que absurdo, querem colocar agora o nome de ficar o seguinte: Aeroporto Internacional do Recife, Guararapes, Gilberto Freire, Eduardo Campos. Pelo amor de Deus, isso não cabe na cabeça de ninguém, né? Então eu acho que é bom senso, como diz o ditado popular, bom senso e canja de galinha não faz mal a ninguém. Então seria necessário que se prestasse a homenagem ao excelentíssimo senhor ex-governador através de outras oportunidades, até porque eu acho que vai ser o político brasileiro, e eu vou dizer isso aqui sem medo de errar, eu acho que vai ser o político brasileiro que terá mais nome em algum tipo de órgão público no Brasil, porque só aqui em Pernambuco a gente já pode citar aqui vários, né? Aqui na Paraíba já tem, no Rio Grande do Norte já tem, enfim. Então eu acho que não haveria necessidade de partir para um tipo de atitude como essa para homenagear o excelentíssimo e infelizmente falecido ex-governador de Pernambuco. E nós estamos vivendo, meus caros colegas, realmente um momento de uma gravidade muito grande no nosso país. E aí, meu caro professor Ivan, a gente esteve vendo algumas coisas que são importantes com relação a esses movimentos de rua que aconteceram no domingo passado, dia 16, e na quinta-feira passada, dia 20. Dois movimentos distintos em todos os aspectos que a gente puder avaliar. E nos chama a atenção, para vocês terem uma ideia, professor, e que infelizmente uma coisa que eu achava que tinha acabado, mas fica aqui claramente na pesquisa delimitado, é que nós vivemos sim nesse nosso país uma luta de classes, talvez nunca antes vista na história. Vejamos, o movimento do dia 16, isso é pesquisa feita pelo Instituto Datafolha. O movimento do dia 16, as pessoas que ganhavam até R$ 1.500 representavam 6% naquele movimento. Quem ganhava de R$ 2.500 a R$ 4.000 representava 14%. Quem ganhava de R$ 4.000 a R$ 8.000, 25%. Quem ganhava de R$ 8.000 a R$ 16.000, 25%. E quem ganhava de 16 a 30.000, 14%. Tem mais um minuto, vereador. Os pardos e os pretos presentes naquele movimento representavam apenas 10%. Isso era o movimento das forças golpistas. No movimento das forças democráticas, os assalariados representavam 35% do movimento, funcionário público 15%, aqueles que ganhavam até 2 mínimo 24%, e os que ganhavam acima de 20 mínimos apenas 5%. E os pardos e pretos
representavam 55%. Então isso é de assustar, meus caros colegas, porque nós temos realmente uma luta de classes estabelecida no país, em que os ricos estão claramente querendo dar o golpe nesse país. E o que nos assusta nos últimos dias, é o silêncio de lideranças políticas desse Brasil importantes, como é o caso do senhor Aécio Neves, como é o caso do senhor Roberto Freire, que silenciaram diante da denúncia ao atual presidente da Câmara, o senhor Eduardo Cunha. Silenciaram, e o silêncio foi tão ensurdecedor, que o senhor ex-ministro de Estado, Bresser Pereira, que não é do PT, que é ex-ministro de Sarney e que é ex-ministro de Fernando Henrique Cardoso, afirmou ontem que a UDN é melhor do que o PSDB. Então por aí a gente tira em que ponto nos encontramos. E hoje o doleiro Youssef mais uma vez reafirma perante a cariação que teve na CPI da Petrobras, que o senhor Aécio Neves recebia um mensalão de R$120 mil todos os meses, através de Furnas, e negou que tenha passado algum dinheiro para Antônio Palocci. Então as verdades, de forma paulatina e vagarosa, começam a aparecer. Me desculpe, senhor presidente, por ter ultrapassado o tempo. Uma boa noite a todos e muito obrigado.